eu acho que o que motivou o convite é a preocupação, né, do meu companheiro Paulo Davi e de todo mundo, é a diferença que existe hoje de recursos no futebol brasileiro. E a maioria das pessoas, acredito eu, acha que a CBF é que transfere, é que decide quanto que cada clube vai receber. E a verdade não é isso, né? Futebol hoje é negócios, como tudo é. E eu queria dizer para todos vocês que, se não fosse a parceria que os clubes de futebol hoje têm com as televisões, principalmente com a TV Globo e também com a TV Bandeirantes, que tem sido parceira dos clubes. Eu estou no futebol há 20 anos e digo para vocês, se não fosse as televisões, o futebol brasileiro estaria literalmente quebrado. Essa tem sido parceira, mas parceira mesmo dos clubes. Eu sou testemunho disso tudo aí. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o Cruzeiro, lá em 1995, nós tínhamos um contrato com a televisão que era por ordem de 60 milhões, né, Marcelo? Se não me falha a memória, 50 milhões por contrato. Eu não tenho o número de 95, eu tenho de 97 para cá. Mas, para vocês terem uma ideia, esse contrato era de 4 em 4 anos. Esse contrato começou com 60 milhões, foi para 120 milhões, 240 milhões, chegou no último contrato agora a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Alguma coisa por aí. E a divisão do dinheiro também nunca foi feita pela TV Globo nem pela TV Bandeirantes. Essa divisão era feita pelo Clube dos 13. Numa divisão que eu nunca particularmente concordei, porque existia uma distância grande entre os 5 clubes, os 5 maiores clubes do Rio de Janeiro com relação aos outros clubes. E eu vou abrir mais ou menos os números aqui, porque eu acho que era uma preocupação que a gente sempre teve. E era mais ou menos uma coisinha bem fechada entre nós lá, mas para vocês verem a diferença que sempre existiu e a dificuldade que era se fazer futebol, para vocês terem uma ideia, como é que era feita essa divisão lá, e o Alex sabe muito bem disso. Era feito por votação e tinha um peso. Os clubes, o Clube dos 13, originalmente nós éramos o Clube dos 13 que se transformou depois em 20 clubes e tinha um peso na hora de votar. O Clube dos 13 tinha um peso igual. E depois entrou os outros clubes, né? E se transformou em 20. Mas o Grupo A, para vocês terem uma ideia, era formado de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Flamengo. Nós temos um grupo separado, que era o Grupo Sozinho do Santos. Isso tudo era baseado em audiência, porque tinha mais televisão, enfim. O Grupo B era Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Fluminense e Botafogo. O grupo 3, no caso, era Atlético do Paraná, Curitiba e Bahia. Depois viria Vitória, Portuguesa, Guarani, Sport Recife e Goiás. O grupo de cima, esse grupo A, recebia... Onde é que eu botei isso? Tá. Esse grupo de cima, até o último contrato que a gente fez com a TV Globo, recebia por ano mais ou menos 20 milhões. Eu posso ter errado aqui para os 10%, porque isso eu fiz mais ou menos de memória. O grupo de baixo recebia, o Santos recebia 18 milhões por ano. Esse grupo 3, que era formado de Cruzeiro, Atlético Internacional, Grêmio, Fluminense e Botafogo, recebia 16 milhões por ano. O grupo 4, Atlético do Paraná, Curitiba e Bahia, recebia 13 milhões por ano. O grupo 5, que Vitória, Portuguesa, Guarani, Sport e Goiás, recebia 10 milhões por ano. Isso até o ano passado. Nós conseguimos. Aí o Clube dos 13 rachou. Vocês acompanharam pela imprensa, teve um racha no Clube dos 13. Nós decidimos negociar individualmente. E tivemos um salto muito grande esse ano. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro fechou um contrato aproximadamente 60 milhões de reais por ano. Pulamos aí de 18 milhões para 60 milhões. Aí os contratos foram fechados individualmente. O Marcelo, obviamente, não vai abrir esses números, mas vocês acompanharam mais ou menos pela imprensa. O Corinthians fechou alguma coisa perto de 100 milhões, o que eu vi pela imprensa aí. O Flamengo também alguma coisa por aí. O Palmeiras, 80 milhões por ano. Houve um salto muito grande. Entre patrocínio e tudo mais, um clube do porte do Cruzeiro recebe hoje todo o patrocínio, entre televisão e tudo mais. Isso inclui, obviamente, TV fechada e aberta. Esses números que eu estou passando, né? Mas entre patrocínio de camisa, um clube como o Cruzeiro hoje recebe alguma coisa perto de 85 milhões de reais por ano, né? Mas existe uma diferença hoje fundamental entre os grandes clubes de São Paulo e Rio. Existe uma diferença hoje que é muito preocupante,
Não é? Hoje nós recebemos um clube do Sul, Internacional, Grêmio. Eu falo entre televisão e patrocínio, entre os grandes clubes de São Paulo e Rio, nós recebemos alguma coisa entre 40 e 50 milhões a menos por ano. Então, você fazer futebol hoje, para enfrentar os grandes clubes de São Paulo e Rio, Flamengo, Corinthians, é muito difícil. Se a gente não tiver muita competência, fica muito complicado. Os clubes do Rio Grande do Sul ainda conseguiram uma coisa, para mim, fantástica. Conseguiram um sócio-torcedor hoje que é fantástico. Os torcedores do Rio Grande do Sul aderiram ao programa sócio-torcedor e deram aos grandes clubes, ao Internacional e Grêmio, são torcedores, né, fidelíssimos, que conseguiu dar uma grande arrecadação a Grêmio e Inter. Conseguiram um programa sócio-torcedor lá que deve ser seguido pelos outros grandes clubes do Brasil. E conseguiram uma arrecadação muito grande. Mas é muito difícil. Então, Paulo, acho que quando você convidou essa pessoa, é muito difícil fazer futebol, principalmente no Nordeste. Não é? A diferença de arrecadação é muito grande, sabe? Eu tenho certeza que a preocupação sua era essa. Entendendo que a CBF é que repassava esses valores, sabe? E eu também tenho essa preocupação. Então, se é muito difícil fazer futebol em Minas Gerais para concorrer contra Corinthians, São Paulo, os grandes do Rio de Janeiro e São Paulo, imagina você como é difícil fazer futebol em Brasília, no Amazonas, não é, no Rio Grande do Norte, não é, para competir com os grandes clubes, né, do Sul e Sudeste, não é? É muito complicado. E eu falava aqui da minha preocupação, fugindo até um pouquinho do tema, não é? Da Copa do Mundo, dos grandes estádios que estão se fazendo hoje no Amazonas, na própria região Nordeste. O que nós vamos fazer com esses estádios pós-Copa? Né? São estádios monumentais que não vão se pagar. É o legado que eu me preocupo. Né? O que nós vamos fazer com esses estádios depois? São custos monumentais. O que nós vamos fazer com esses estádios depois da Copa? Porque vão se pagar, os do Sul, Sudeste vão. Vai ser um legado muito legal, mas e o de Brasília, o de Manaus, o de Natal, o que nós vamos fazer com eles, né? Porque para futebol não se paga, né? Agora, outra coisa que eu queria até denunciar aqui, viu, Marcelo? Não tem nada a ver com TV Globo, mas vocês sabiam que o dinheiro que nós recebemos da Confederação Sul-Americana de Futebol para disputar a Libertadores é menor do que nós recebemos para disputar o Campeonato Mineiro? O Cruzeiro, para disputar uma partida do Campeonato Mineiro, recebe de televisão R$600 mil por jogo. E para disputar uma Copa Libertadores da América, recebe R$100 mil. Ele vai embora, né? E a CBF nunca nos ajudou a brigar, e os clubes brasileiros morrem de medo de brigar com a Sul-Americana, com medo de ser roubado na arbitragem, e ninguém nos defende. Isso é que é mais sério. Eu estou falando também de patrocínio, não é? Enquanto presidente de clube, eu nunca tive coragem de brigar também. Estamos com medo de ser roubado depois por aquela quadrilha da Sul-Americana. Não é? Eu queria que o presidente da CBF estivesse aqui, sabe, para me cobrar isso dele. Porque os clubes brasileiros nunca tiveram coragem de brigar.